Esse aqui é um vídeo que eu quero passar para vocês, quero que vocês prestem atenção. Então, eu vou colocar play. Lucas, me diga se está saindo. Oi, Gabriela. Talvez eu passe duas vezes para que a gente veja com clareza, para que a gente perceba bem o vídeo, né? E se a internet de alguém falhar também, são vídeos curtos, tá? Não são filmes. I did open it. No, you didn't. It's open. No, it's not. This is open. Look. Look, it's open. There's chocolate putty right there. Look, this is not open. You mean this right here? No, right here. Right here? Yeah, You want me to take this off? this off. This. Yeah. Are you gonna be able to eat it if I don't take it off? You did take it off. You can. It's completely open, Raphael. You can eat it. Not yet. Yes, See, yes, yes, this is yes, you can eat. No, you can eat it right now. not yet. See, this is shut. No, 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 no. Look. Don't pick it out. You're not gonna pick it out. It's open. If it wasn't open, I wouldn't be able to get it. Get your spoon and put it in there. I got it. Yeah. Okay, now eat it. Not yet. After I open But this. honey, it's open. There's nothing there. Look, look. You could cut it off and it wouldn't matter because your chocolate putty is in the middle, see? Yeah. Just eat your chocolate putty. Don't think about that piece of paper. Is it good? Yeah. I love it. Yes, you do. Thank you for watching. Eu vou passar novamente. Eu só queria deixar claro que esse vídeo, né, ele está na internet, tá? Então, ele é liberado, não é de nenhum paciente meu, e ele está liberado na internet, tá? Todos os vídeos que a gente usar aqui são da internet. Então, eu vou passar novamente, peço vocês prestarem atenção. Então, vamos lá. I told you to open this. I did open it. No, you didn't. It's open. No, it's not. This is open. Look. Look, it's open. There's chocolate putty right there. Look, this is not open. You mean this right here? No, right here. Right here? Yeah, You want me to take this off? this off. This. Yeah. Are you gonna be able to eat it if I don't take it off? You did take it off. You can. It's completely open, Raphael. You can eat it. Not yet. Yes, See, yes, yes, this is yes, you can eat. No, you can eat it right now. not yet. See, this is shut. Ué. No, 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 no. Look. Don't pick it out. You're not gonna pick it out. It's open. If it wasn't open, I wouldn't be able to get it. Get your spoon and put it in there. I got it. Yeah. Okay, now eat it. Not yet. After I open But this. honey, it's open. There's nothing there. Look, look. You could cut it off and it wouldn't matter because your chocolate putty is in the middle, see? Yeah. Just eat your chocolate putty. Don't think about that piece of paper. Is it good? Yeah. I love it. Esse vídeo ele volta, tá? Ele volta em outro momento. E a gente aí sim vai começar a discutir um pouco mais da questão diagnóstica. Mas eu gostaria que vocês guardassem todas essas informações do que chamou a atenção, do que vocês viram,
que vai ser importante. E a gente tem duas possibilidades, né? Pode ser que sim, que esse comportamento seja esperado, e pode ser que não. Vamos começar a falar mais um pouco de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, olha, se a resposta for não, a gente tem que pensar, esse comportamento ele pode ser pontual, ele pode ser passageiro, ou seja, só aconteceu ali aquela vez, ou pode ter acontecido devido a uma situação específica. Pode ser que em outra situação ele não haja dessa forma. E aí, isso não configuraria uma condição clínica ou um transtorno psicológico, tá? Ou esse comportamento é um sintoma de uma condição clínica que, se conhecida e diagnosticada, pode ser melhor tratado. Então, vamos pensar, existem alguns comportamentos que eles podem acontecer com crianças que não necessariamente configuram uma condição clínica ou um transtorno psicológico, vocês concordam? Pode ser algo situacional. Vocês concordam? Sim. Sim. A Jéssica, por exemplo, ela trabalha numa escola, ela é coordenadora de uma escola da cidade onde eu tenho outro consultório. A Jéssica sabe, por exemplo, que na semana de adaptação das crianças, né, Jéssica, elas ficam assim com comportamentos muitas vezes alterados. Por quê? Porque estão entrando num colégio novo, porque estão ainda se adaptando àquele ambiente, ainda estão conhecendo os professores. Às vezes é a primeira vez que a criança vai para a escola, nunca foi para a creche, vai direto para a escola, então é a primeira vez que fica longe da mãe. Acredito que mães, né? Não sei se tem mães aqui na aula, mas que já passaram por isso, é uma adaptação importante, né? Como a Jéssica está falando, são estímulos novos. Então, a criança pode ter alguns comportamentos que não tem nada a ver com um transtorno, não tem nada a ver com uma questão patológica, é somente uma adaptação. Então, chora, quer a mãe, não quer ficar lá o tempo todo, por isso que a gente vai fazendo a adaptação aos poucos, né? Aumentando o tempo. As mães também, né, passam por esse período de adaptação e também exibem alguns comportamentos diferentes, ficam mais ansiosas, querem buscar a criança mais rápido. As mães também passam por esse comportamento de adaptação, que a gente sabe disso. E as crianças, principalmente, vão ficar longe da mãe, vão conhecer novos amigos, vão começar a conviver com aquelas crianças na sala, vão começar a aprender novas regras, vão começar a aprender novos comportamentos. Então, tudo isso é uma situação passageira que não tem nada a ver com uma condição clínica. Vocês conseguem pensar e me dizer alguma outra condição que é passageira ou situacional, de que a criança pode se comportar de uma forma diferente? Essa situação pode acontecer também quando o adulto não é confiável para a criança, ela tende a se comportar de forma parecida ao vídeo. Aí depende muito da situação, Mariana. No que a gente está falando da escola, né? Não, porque é uma adaptação que ela ainda não conhece. Mas quando ela não confia, ela pode apresentar algum comportamento mais questionador, de ficar mais irritada. Isso tudo também pode acontecer. Isso em sala de aula, quando as crianças ficam muito agitadas, né? Pode ser só situacional. Chegada de um novo irmão, muito bom, Camila. Às vezes as crianças, né, mais velhas apresentam comportamentos que vêm até para avaliação, para ver se a criança regrediu, né? Eles falam que às vezes a criança volta a engatinhar, volta a falar como bebê. A chegada de um irmão é algo muito marcante. A mãe ou o pai separado, ter novos relacionamentos. Nossa, Renata, isso impacta muito, né? Tanto quando eles se separam, porque é uma situação muito nova e às vezes eles não conseguem entender dependendo da faixa etária, e os novos relacionamentos, ainda mais complicado, né? E também que você perguntou, Mariana, foi Mariana, né, do adulto, tem o contrário também, quando a criança às vezes não percebe que a pessoa é diferente, né, que não é um conhecido, e ela é muito ligada àquele adulto. Crianças que vão com qualquer pessoa, que dependendo da idade, né, isso também pode ser algum indicador.
Agressividade por não saber administrar. Muito bem, Débora, isso é ótimo, porque às vezes vem para avaliação, né, com uma agressividade, que quer saber se é algo patológico ou se é uma condição clínica, e na verdade ela não consegue expor, né, nem falar sobre as suas emoções, ela acaba respondendo de forma mais agressiva. Tem comportamentos que são pontuais, passageiros ou situacionais em adultos também. Vocês conseguem pensar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, quem tem aí marido, filho, irmão, que é viciado em futebol, que vai para o estádio de futebol, parece até outra pessoa. Grita e xinga o juiz e quer partir para cima. Alguém tem isso na família? Alguém, não precisa falar quem é, mas alguém que seja assim, que vá para o estádio de futebol e se transforme. Falou em Flamengo, já era. Você, Lucas, que bom. Você é flamenguista, Lucas? Sim, Luiz, é você ou alguém? Fala aí. Ninguém tem marido assim, não, gente? Que é fanático por futebol? Sim, é com o Flamengo, tá vendo? Pois é. Então, a pessoa adquire um comportamento que não é do dia a dia. Vale esposa, sim, Luiz, vale esposa, mas a sua esposa não é. São múltiplos casos, todos precisam ser analisados. Nossa, nem fala, Jéssica. A parceria com a escola é importantíssima, né? A troca que é feita, eu vou chegar lá, mas a escola e os professores, eles exercem um papel assim fundamental, tanto durante a avaliação quanto depois na intervenção. Por isso que a gente sempre fala que a neuropsicologia ela é multidisciplinar, ela não acontece sozinha, né? Maria Fernanda, aqui em casa só tem mulher e todas são assim. Maria Fernanda, é com o Flamengo também? Então, ó, também nos adultos a gente consegue verificar comportamentos que são situacionais e que não necessariamente configuram um transtorno ou uma condição clínica, né? Como eu dei o exemplo aí do estádio de futebol. Ah! Se não tiver alguém do Rio, não vai ser flamenguista, eu acho, né? Eu nem sei se o Flamengo atinge. O Lucas, que é flamenguista doente, pode falar melhor do que eu. Ou a gente tem o outro lado, que é aí que a avaliação é muito importante. A gente tentar entender se o comportamento é um sintoma de uma condição clínica que, se conhecida e diagnosticada, ela vai ser melhor tratada. Então, a gente está bem nesse meio, né? Quando a gente busca uma avaliação, quando a gente tenta verificar e avaliar uma criança, será que isso é pontual? Ou será que isso é uma condição clínica? E é algo que a gente tem que ficar muito atento também com mudanças que ocorrem, né? Quando eu for falar mais dos transtornos de aprendizagem, a gente pode discutir um pouco dessa questão, dessa nova adaptação das aulas, né, num formato online. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Então, acho que a gente pode falar também que essa é uma situação diferente para todo mundo, inclusive para as crianças, e a gente precisa prestar atenção nisso. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Não, tudo certo. Então, como que vocês acham que é possível conhecer as condições clínicas? Como que a gente conhece essas condições clínicas? De quem você fala? Como que a gente conhece as condições clínicas existentes das crianças? Anamnese. Uma anamnese é importantíssimo. A Renata já falou uma característica, né? Os comportamentos repetitivos, observando em vários contextos, mas aí a gente vai precisar de um mapa. Estão vendo esse mapa aqui, ó? Da cidade do Rio de Janeiro? O mapa, ele mostra aqui uma superfície, né? Mas ele não mostra as coisas que estão acontecendo. A gente não consegue ver
A gente não consegue ver, por exemplo, se tem alguém atravessando a rua, a gente não consegue ver se tem alguém andando de bicicleta, a gente até consegue ver aqui o nome das ruas, mas a gente não consegue ver quem está passando. Assim como esse mapa que vai guiando a gente pela cidade, a gente também precisa de um guia, a gente também precisa de um mapa, caso a gente queira saber os principais diagnósticos, caso a gente queira saber quais são aí os diagnósticos possíveis, as condições clínicas possíveis, e a gente tem o nosso mapa, né, que é justamente aí como a Mariana falou, a gente vai ter um mapa para um guia, para ser o nosso guia, para apresentar critérios para as condições que podem ser fora do esperado e trazer prejuízos. Um guia que ele é revisado por pares e que, como todo guia, apresenta limitações. Eu estou falando do DSM. Então, se vocês observarem aqui, olha, desde o DSM-1, depois o 2, o 3, a gente ainda teve o 3 revisado, que nem coube aqui, o 4 e o DSM-5, que a gente está aqui atualmente, tá? Então, o DSM, ele vai servir para a gente como um mapa, como um guia, mas ele também tem as suas limitações, ele também tem as suas questões, mas a gente tem que ter um guia para direcionar justamente o que vocês falaram, que vai direcionar a nossa observação, que vai direcionar a nossa anamnese. Nós estamos, então, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da 5ª edição, que foi lançado em 2013. Ele é revisado por pares, o que é muito legal. Ele é realizado depois de uma grande discussão, de encontros com pessoas para discutir tudo isso. E o mais bacana é que na versão 5, né, na edição atual, a gente tem um brasileiro. A gente tem o Luiz Rode, que é uma pessoa que entende muito aí de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ele fez parte da composição desse manual. Imagina que honra, né? Imagina que bacana a gente poder participar. A gente ter, desculpa, é que às vezes o chat fica aqui na frente. A gente ter uma pessoa, né? Um brasileiro. Se a gente pensar, então, diagnóstico, manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Deixa eu fechar aqui. Manual diagnóstico, ele vai falar, então, de critérios diagnósticos para a gente, tá? Ele vai falar de critérios diagnósticos baseado em algumas questões estatísticas. Para quem aí já olhou o DSM, ele fala sobre média, ele fala sobre desvio padrão, e isso vai falar para a gente dos critérios, dentro do que é esperado para uma condição ou do que não é esperado. Então, a todo momento, dentro do DSM, né, e dos transtornos mentais, a gente vai ver quais são esses critérios diagnósticos. Por que a gente usa esse, né? Tem vários, a gente tem vários para a gente usar, mas atualmente a gente usa bastante esse. Algumas pessoas também usam o CID quando fazem essa avaliação, e ele é bastante importante para quem quer trabalhar nessa área, conhecer um pouco do DSM e ter o DSM ao nosso lado. Então, ele é usado aqui para falar dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas ele fala de vários outros transtornos, né? De outras condições, transtornos de humor, ele fala de transtornos neurocognitivos. Para quem trabalha com área de avaliação, a gente precisa estar por dentro, porque a partir disso eu vou conseguir direcionar melhor o meu olhar, direcionar na minha anamnese, para que eu faça as perguntas mais corretas, para que eu também consiga tentar errar menos na hora que eu fecho essa condição, tá? Quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento? A gente já vai falar das características, mas a gente precisa saber quais são os transtornos que a gente está falando. A gente está falando de deficiência intelectual, ou seja, transtorno do desenvolvimento intelectual. A gente está falando de transtornos da comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno específico da aprendizagem, os transtornos motores e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Cada um desses transtornos vai ter a sua característica, o seu critério principal. E é a partir daí que a gente consegue avaliar tudo isso. Como vocês falaram, é de suma importância a anamnese, a observação, porque quando a gente faz a avaliação, uma parte dela é composta, óbvio, pela testagem e pelos instrumentos, mas a gente também tem essas outras ferramentas para avaliar. Se eu conheço um pouco mais de cada um desses transtornos, quando eu faço a anamnese, isso já me chama a atenção para um ou para outro transtorno. Lembrando que, durante os nossos encontros, aí a gente vai ver um pouco mais sobre cada um deles. Mas a gente também precisa saber fazer o quê? O diagnóstico diferencial, ou se eles estão em comorbidade. O que que é isso? Alguns transtornos, eles podem ocorrer de forma concomitante, eles podem ocorrer juntos, tá? Mas outros transtornos, eles são excludentes, ou seja, se a criança apresenta um, ela não pode apresentar o outro. Isso é muito importante e o próprio DSM vai listar isso para a gente. Vai listar, por exemplo, a prevalência. O transtorno déficit de atenção e hiperatividade tem uma prevalência, por exemplo, de 5% em crianças e de 2,5% em adultos. Isso tudo, o manual vai apresentando para a gente prevalência, característica diagnóstica, o desenvolvimento. Claro que a gente não usa só o DSM, a gente busca trabalhos, a gente busca artigos que nos auxiliem a fazer todos esses diagnósticos e a conhecer cada vez mais os perfis dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Mas aí como base seria o DSM. Também tem outros livros muito bons para que a gente possa aprender mais um pouco. Então, cada um desses vai ter o seu critério específico e as condições em que ele ocorre, as questões que são um risco maior para o desenvolvimento. E aí a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles durante as nossas aulas, tá? Hoje eu vou apresentar características gerais para a gente começar a se familiarizar, para quem ainda não tem contato, e aí depois a gente vai aprofundar um pouco mais, ok? Quais são as características comuns de um transtorno do neurodesenvolvimento? Geralmente, mas não sempre, os sintomas aparecem antes da criança ingressar na escola. Então, como assim, né? Para ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a primeira característica que o DSM cita é justamente que esses sintomas apareçam quando as crianças são crianças, estão na fase do desenvolvimento. Então, geralmente, mas nem sempre, os sintomas aparecem antes da criança ingressar na escola. E aí vem um papel muito importante, que é a questão do papel da escola. Às vezes, tá? Isso é bastante comum. Às vezes, quando a criança ainda não entrou na escola, ela já apresenta alguns sintomas, mas não fica tão perceptível. Quando a criança vai para a escola, o que os professores e os coordenadores eles conseguem fazer? Como eles têm várias crianças ali juntas, da mesma faixa etária, eles conseguem avaliar que tem algum comportamento que talvez não seja tão esperado. Então, uma criança de 2 anos tem alguns comportamentos que não são muito perceptíveis nos lugares que ela frequenta, mas ela vai para a escola. Então, quando ela vai para a escola, os professores, os coordenadores, muitas escolas têm a coordenação só de inclusão, para avaliar as crianças, elas começam a perceber que aquilo ali talvez seja alguma questão do desenvolvimento. E aí elas podem pontuar para a família, que podem pontuar para os profissionais, ou às vezes a criança já tem o acompanhamento, por isso que eu falo, a neuropsicologia, ela é multidisciplinar. Ela vai ter a integração de vários profissionais que já acompanham a criança, vai ter a integração da família, vai ter integração da escola, porque não adianta eu tentar fazer uma avaliação sem eu me comunicar com essas pessoas. Até porque depois na intervenção eu também vou precisar do apoio dessas pessoas. Então a avaliação ela é multidisciplinar, e a escola, os professores têm um papel fundamental, principalmente aí nesse momento em que ainda não foi diagnosticado, que ainda não foi notado nada fora do esperado, tá?
A segunda característica é que tem que ter um prejuízo. Transtornos têm que ter algum prejuízo, ou no funcionamento pessoal, ou no funcionamento social, ou no funcionamento acadêmico. A gente vê em que vários transtornos têm alguns componentes ou alguns critérios que as crianças podem ter, assim, sem apresentar nenhum quadro clínico. No entanto, para ser um transtorno, ela tem que ter um prejuízo. Por isso que a gente tem que avaliar a frequência com que esse comportamento ocorre. A gente tem que avaliar a intensidade com que esse comportamento ocorre e também avaliar qual é o prejuízo. Às vezes a criança tem dificuldade, não consegue se relacionar com os amigos, então ela tem um prejuízo no nível social. Às vezes não consegue acompanhar a turma, às vezes não consegue aprender a ler, a escrever, junto com os outros colegas. Então, isso tudo vai mostrar que a criança tem um prejuízo, tá? Então, primeira característica, tem que aparecer os sintomas aí na época do desenvolvimento, e o segundo tem que ter um prejuízo. A apresentação clínica, ela vai incluir tanto sintomas de excesso quanto de déficits e atrasos em atingir os marcos esperados. Vocês já devem ter escutado falar sobre marcos do desenvolvimento, marcadores do desenvolvimento. Então, as crianças, elas têm esses marcadores do desenvolvimento. Existe um instrumento chamado ASQ, que o Luiz fez o doutorado dele junto com a Jane, que é uma das autoras do ASC, que justamente verifica a questão da curva do desenvolvimento. Então, se a criança está dentro do esperado para aqueles marcadores, se ela está abaixo do esperado, ou se ela está acima do esperado para aqueles marcadores. E eles agrupam esses marcadores em alguns fatores, tá? Um fator é a comunicação, o outro fator é a psicomotricidade grossa, o outro é a psicomotricidade fina, questões relacionadas ao pessoal e social e questões relacionadas à resolução de problemas. Então, para cada um desses fatores, a mãe, né, ou o familiar, quem for o cuidador daquela criança, vai responder se para determinada idade ela já faz aquele comportamento, ela faz às vezes ou ela ainda não faz. Então, para cada um desses que eu falei, vão ser 6 perguntas que a pessoa vai responder, se a criança já faz, se faz às vezes ou se ainda não faz. A partir dali, a gente consegue fazer uma soma e comparar com o valor que seria esperado. Esse é um instrumento muito bacana e eu acredito que ainda esteja no site soucrianca.org. Ele está lá disponível em PDF, tá? É um questionário extenso, ele avalia a criança com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos, justamente para ver essa curva desses marcadores. A gente consegue também, na anamnese, ver esses marcadores. Quando que a criança engatinhou, quando que a criança ficou de pé sozinha, se a criança já consegue segurar o lápis, se a criança já consegue segurar a tesoura, se a criança consegue se acalmar, se a criança consegue brincar de forma adequada com os brinquedos, se a criança consegue resolver alguns problemas. Então, percebam que a gente tem alguns marcadores esperados. E essa apresentação clínica dos transtornos no neurodesenvolvimento vai falar tanto de questões que são em excesso, quanto de questões que são em déficits e atrasos. Porque nenhum dos lados é bom, né? Nem quando a criança tem algo em excesso, nem quando a criança tem algum déficit. O bom é que ela esteja ali dentro do que a gente espera. Se a gente pensar isso no nosso dia a dia, vamos pensar na nossa memória, por exemplo. Já pensou a gente ter uma hipermnésia, ou seja, a gente lembrar de tudo o que acontece com a gente? A gente não ia mais sair de casa, a gente não ia falar mais com algumas pessoas. Então, nem tudo que é excesso também é bom, tá? Eu não sei se o meu chat está atrapalhando vocês quando eu abro. Então, eu vou interromper aqui para conseguir ler. Por exemplo, no TOC, né, no transtorno obsessivo compulsivo, é assim. E também no TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. A gente vê casos de pessoas que voltaram da guerra
né, pessoas que foram, soldados que foram e depois eles voltam, eles lembram dos acontecimentos e eles vivenciam esses acontecimentos de uma maneira muito angustiante. Então, eles lembram de tudo, e isso é muito ruim para eles. Então, nem tudo que é um excesso é bom, nem tudo que é um déficit é bom também. É o soucrianca.org. É um trabalho da PUC. Eu vou escrever aqui para vocês. Isso, lá tem esse instrumento. É como se fosse uma entrevista enorme. Às vezes a gente chama os pais para responder aqui com a gente, mas ela rastreia bem esses marcadores do desenvolvimento para ver se a criança já faz aquele comportamento esperado, tá? Por isso que às vezes eu falo que quando a criança entra na escola, é a forma mais rápida de ver. Você tem várias crianças da mesma idade e que algumas não estão atingindo os marcadores, tá? Então, vamos guardar aí essas 3 condições, essas 3 características do transtorno do neurodesenvolvimento, ok? Lembrando aqui, quando ele fala prejuízo no funcionamento pessoal, lembra sempre que vocês vão ler características que podem acontecer. Uma criança, ela pode ser mais agitada, uma criança, ela pode ser mais tímida. É justamente delimitar qual é o grau de funcionamento para a gente saber se isso pode ser considerado um transtorno ou não, ok? Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Não? Fiquem à vontade, tá? Agora, as crianças não são robôs. As crianças não são latinhas de Coca-Cola para a gente colocar um rótulo na cabeça, né? Então, eu queria perguntar e ouvir aí a opinião de vocês. Por que o diagnóstico é importante? Por que é importante a gente fazer um diagnóstico para ver se uma criança tem ou não um transtorno do neurodesenvolvimento? Eu acho que justamente para ela não ser rotulada, né? Isso, às vezes, né, ela recebe outros rótulos, né? Sim. Quando tem, a criança é mal educada, ela é birrenta. Exatamente. Essa criança não para quieta, ninguém da educação não ensina a se comportar, alguma coisa assim, né? Isso, fica fazendo pirraça, não sabe falar com o amiguinho, machuca o amiguinho de propósito, né? Ou até também, eu acho que o diagnóstico é importante para, de repente, a criança não ser, vamos dizer assim, ser feito um diagnóstico por pessoas que não são da área, obviamente, né? Tem TDAH ou tem autismo, e a pessoa não tem, não é capacitada para aquilo, né? E aí, de repente, a criança fica caracterizada como se tivesse algo que, na verdade, ela não tem. Ou, de repente, falam que ela tem uma coisa e ela tem outra. Então, lógico é você ter um diagnóstico de um profissional que realmente identifique o que realmente pode ser. Exatamente. Juntando tudo isso que a Jéssica falou, estabelecer melhor forma de intervenção, melhor tratamento, direcionar um tratamento mais adequado, trazer uma resposta mais concreta ao sofrimento. Isso é tão importante, né, Mariana? Às vezes as famílias já passaram por tantos locais, por tantos médicos e ainda não conseguiu se descobrir. E aí eles vêm com esse sofrimento todo de não sei o que meu filho tem, não sei o que minha filha tem, eu preciso saber, estabelecer melhor direção e cuidados, criança receber intervenção, construir um plano de ação, oferecer um norte. Existe muito estigma, realmente, Mariana. Às vezes o paciente ou a família acha que é uma sentença. E aí a gente, enquanto profissional que trabalha com as crianças, a gente consegue ajudar. Por quê? Vamos pensar que a gente foi ao médico, tá? Você quer falar, Débora?
Não, eu ia falar também para não cobrar da criança, às vezes, aprendizado, posturas ou formas de ser, entre aspas, que não está ao alcance dela, assim. Que ela não vai chegar àquele objetivo porque não vai se, entre aspas, naquele diagnóstico, não vai ser tratado como as outras crianças, para não comparar ela com as outras crianças, assim. Ter a sua Exatamente. individualidade, assim. A gente já sabe que existe muito isso, né, Débora, em adulto, né, que muitos transtornos mentais, como eles são não vistos, né, é falta de vontade, então na criança vira preguiça. Às vezes é preguiça mesmo, criança tem preguiça, mas às vezes não é, às vezes é uma dificuldade, né, que ela não consegue se concentrar justamente porque tem uma dificuldade. E aí fica sendo Até para se cobrada. tornarem melhores, né? Porque quem trabalha com adulto e quando você atende adulto, você vê que as questões trazem da infância, né? Até para pensar numa prevenção até de saúde mental mesmo, né? Porque Claro. faltou, às vezes, aquele acompanhamento enquanto criança, que não teve esse olhar para aquela criança. Exatamente. E a gente começa a cobrar coisas que talvez naquele momento ela não consiga, né? Precisa primeiro de uma intervenção para conseguir melhorar isso, né? Sem tanto sofrimento, exatamente, Jéssica. Então, quando a gente trabalha com isso, se a gente consegue enxergar essa questão do diagnóstico como algo que vai potencializar, como algo que vai auxiliar a família que está sofrendo, a criança que está sofrendo, né? A criança que já recebeu o rótulo de que é briguenta, de que é pirracenta, de que bate nos outros porque quer. Então, assim, isso é muito bom da gente conseguir ajudar desse ponto de vista, né? E para isso a gente tem que estar bem aberto a essa visão e a todas essas questões. Porque pensa, as intervenções, mesmo que a gente não saiba o que a criança tem, né? A criança tá com uma dificuldade na fala, tá com atraso na fala, a gente ainda não sabe se é só uma questão de fala ou se tem algum outro transtorno. Ótimo, começa a intervenção. Mas os próprios profissionais falam que chega uma hora que, se soubesse o que a criança tivesse, seria mais fácil de intervir, né? Eu gosto muito de comparar isso, assim, de uma forma bem mais branda, claro, como a gente vai ao médico e não sabe o que tem, e ele passa algo que é bom para as duas coisas. Então, eu não sei se eu tenho diabetes, eu não sei se eu tenho hipertensão arterial, ele vai passar uma dieta. A dieta vai melhorar por um tempo. Depois eu vou precisar realmente saber o que eu tenho para que ele consiga intervir melhor para mim, não é? É a mesma coisa que a gente quer para criança. A gente quer, e assim, eu vejo também, né, escolas fazendo papéis fenomenais. Eu não sei quem, eu sei que a Jéssica que trabalha em escola, não sei se tem mais gente que trabalha em escola, que eles tiram esse rótulo da criança, né? A criança tem o diagnóstico, então vamos supor uma criança dentro do espectro autista, ela tem esse diagnóstico e a escola faz um trabalho todo de conscientização com os colegas para mostrar que cada um tem uma dificuldade. Então, o amiguinho que anda de óculos, ele tem um pouco de dificuldade para enxergar, o outro amiguinho tem a outra dificuldade de escrever, e esse amiguinho precisa ficar com o brinquedo dele o tempo todo. Então, eles tiram esse rótulo, a criança não fica apontada dentro de sala, mas ela consegue ter o acompanhamento que ela precisa, junto a todos os outros profissionais que vão acompanhar essa criança, tá? Então, o diagnóstico, ele é muito importante. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. Esse aqui é um estudo, tá? Eu posso até depois criar essa pasta no Drive, que eu vou colocar os vídeos, né? E posso colocar também esse artigo que vai falar da trajetória dos sintomas de autismo e da habilidade cognitiva no autismo, desde a infância até a vida adulta. Então, eles fizeram um estudo longitudinal epidemiológico, ou seja, eles acompanharam essas pessoas por muito tempo para verificar essas questões, tanto de habilidade cognitiva quanto de sintomas do autismo, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente colocou esses dados no Excel para fazer esse gráfico.
Aqui a gente tem a idade do participante, tá vendo? Então, 11.6, 15.5, 23.2. E aqui a gente tem a pontuação dele, ok? Então, ao longo do tempo, a gente está vendo a trajetória do desenvolvimento. Essa linha aqui laranja, né, abóbora laranja, ela fala para a gente do QI, né? O QI, o coeficiente de inteligência. Então, quando a gente faz uma avaliação com um instrumento padronizado para inteligência, o resultado que ele nos dá é em QI. Todo mundo acho que já viu o QI até solto na internet, né? Veja o seu QI, veja qual é a idade do seu cérebro. Antigamente, é porque eu sou de antigamente, né? Que ainda fazia a internet de escada. Tinha muito esses, veja qual é o seu QI, não valia de nada, né? Porque só tinha que ficar rodando os blocos. Mas já tinha isso há bastante tempo. E aí, então, nesse estudo, eles averiguaram através de uma medida padronizada. E se a gente observar, olha, aqui, quando estava com 11.6, esse QI vai aumentando, tá vendo? Ele não aumenta muito, mas ele vai aumentando através do tempo. Agora, a severidade dos sintomas também vai aumentando. Então, a gente volta à questão da importância do diagnóstico para a importância da intervenção, para que a gente consiga intervir em todos esses aspectos, tá vendo? Porque a inteligência, ela vai aumentando, mas a severidade do quadro, a severidade dos sintomas também vai aumentando. Então, vejam a importância da intervenção, a importância do diagnóstico para a gente saber o que ele tem, né? O que a criança tem, para aí a gente conseguir melhorar isso. Todo mundo entendeu o gráfico? Ou alguém quer que repita? Sim? Desse mesmo estudo, olha só que bacana. A gente está falando de severidade do autismo e a gente ainda está falando de idade. Lembra que essas pessoas foram acompanhadas por muito tempo, tá? Depois eu deixo lá para vocês o artigo. Então, aqui a gente tem age, idade, né? 12, 16, 20 e 23. E aqui a severidade do autismo. Então, eles mediram quanto mais alta a pontuação, mais severo os sintomas de autismo. Aqui, olha, nesse cinza mais claro, são crianças que foram para a escola comum, tá? Para a escola de inclusão. E esse non-mainstream são as crianças que foram para aquelas escolas. Eu nem sei se tem mais hoje, mas antigamente tinha muito. As crianças que ficavam em escolas especiais. Então, iam para as escolas só para crianças dentro do espectro, crianças só com deficiência intelectual. Eu nem sei se hoje em dia tem mais isso. Mas essas crianças aqui, elas foram para essas escolas de segregação, né? E olha que bacana esse resultado. As crianças que foram para a escola, né, escola comum, elas tiveram uma redução no grau de severidade do autismo. Então, olha que bacana. Anne, eu acho que não tem mesmo, não. Quando a criança vai para aquele ambiente com as outras crianças, quando a criança tem uma inclusão, né? Quando a criança participa, ela aprende as regras, ela aprende a compartilhar, ela aprende todo aquele ambiente. Olha que bacana, ela tem uma diminuição da severidade do autismo. E ao contrário, as crianças que foram para essas escolas, né, de segregação, elas tiveram uma piora nesse quadro. Justamente porque, às vezes, não são feitas tantas intervenções. Na escola comum, a criança ela tem o limite dela, ela é respeitada nos limites dela, mas ela também começa a ter aquele comportamento e aquela vivência com as outras crianças. E são feitas justamente estratégias para que ela consiga desenvolver. Então, que bacana, uma evidência, né? A gente tem a evidência aí do dia a dia, empírica, e essa evidência a mais para que a gente realmente vise o diagnóstico como forma de melhora para a intervenção.
eu achei esse artigo aqui muito bacana. Isso, ela tende a desenvolver, né, Jéssica? Ela começa a ver outras crianças também, outros modos de agir, começa a verificar a questão da imitação. Ela é, como eu falei, né? Eu sei que ela é respeitada no limite dela. Tem muitas crianças, por exemplo, dentro do espectro, que não gostam de tirar foto, não gostam de se apresentar quando tinha apresentação de Dia das Mães, né? E todas elas são respeitadas, mas de uma forma ou outra ela começa a conviver com as outras crianças e se desenvolver socialmente e emocionalmente. Ela vai aprendendo a não ter tantas crises, ela vai aprendendo, as próprias mediadoras e professoras vão ajudando a controlar esses gatilhos que levam às crises. Isso é incrível, né? O papel da escola é fundamental aí no desenvolvimento dessas crianças. Renata, tem isso também, né? É importantíssimo, mas muitas escolas ainda têm uma deficiência para ajudar e dar o suporte necessário. E aí são vários fatores, né, Renata, que entra. Aí são fatores financeiros, fatores também de capacitação, né, do que é realmente a inclusão. A gente sabe que tem muitos, assim, mas tem escolas que eu vejo o trabalho e que são fundamentais, que são muito bonitos. Tem uma escola aqui no Rio, inclusive, que quando eles recebem uma criança dentro do espectro, eles fazem a entrevista com os pais para ver qual é o interesse da criança, o interesse restrito da criança, e trazer isso para o dia a dia dela da escola. Pensa que bacana, né? Ao invés de você tentar tirar do que a criança gosta, você traz isso para a escola. Exatamente, políticas públicas. As escolas públicas, Juliana, tendem a funcionar bem em alguns aspectos, eles têm todas as legislações que contemplam as crianças, principalmente aí dentro do espectro, mas a gente sabe que por N motivos isso não acontece de forma perfeita. Imagino por tudo que vocês já passaram. As escolas precisam estar preparadas, eu juntei aqui, para dar esse suporte a todos, para todas as crianças. Meu filho estudou na pré-escola com crianças que tinham, eles aprenderam a respeitar as diferenças. E o estímulo para a inclusão por parte da escola ajudou no desenvolvimento positivo das crianças que têm. Laís, isso é super importante, né? Porque eles começam, a criança para de ser rotulada, para de ser diferente, e eles incluem como uma dificuldade a mais que a criança tem, assim como todas as outras. E as outras crianças, eu já vi vários casos, as outras crianças começam a ajudar a criança que tem uma dificuldade, né? Então, eu já vi vários casos de crianças em que os colegas esperavam para dar a mão para ir para o recreio quando tinha dificuldade, as próprias crianças entregavam o brinquedo que a criança precisava para ficar em sala. Assim, são histórias incríveis mesmo. Eles aprendem a ajudar o amigo no que o outro precisa. Isso é muito bacana. Então, são histórias, assim, incríveis que a gente tem entre as crianças, né? As crianças, quando a gente mostra isso, é muito gratificante. Bom, eu sou apaixonada pelo mundo infantil, né? Eu sou apaixonada pela avaliação neuropsicológica infantil, então, quando os pacientes vão embora, eu fico muito chateada, eu sinto falta. Porque eles ensinam muito pra gente, com certeza. Pensando no raciocínio clínico, o raciocínio clínico é o ponto da avaliação, né? Eu tenho várias informações, eu tenho muitas coisas para pensar sobre, e eu preciso ter um raciocínio clínico sobre isso. Então, em psicologia clínica, psiquiatria, avaliação neuropsicológica, o diagnóstico, ele é sempre, tá? Por exclusão. O diagnóstico, ele é sempre por exclusão. Eu vou excluindo a categoria que a criança não pertence, e aí sim eu vou conseguir chegar de uma forma mais tranquila ao diagnóstico. Aqui nesse curso, a gente vai falar de transtornos do neurodesenvolvimento, né, os principais dele. Existem outros transtornos que a gente também precisa ficar atento, que não são necessariamente classificados como os transtornos do neurodesenvolvimento, mas que podem atingir as crianças.
tá? Como transtornos do humor, depressão, ansiedade. Então, a gente sempre precisa ficar de olho nisso, porque às vezes a gente foca só nos transtornos do neurodesenvolvimento. Não, existem muitos outros transtornos que podem acometer crianças. Atualmente, né, depressão e ansiedade estão em alta, as crianças estão mais bem ansiosas, a gente precisa cuidar disso para que também a gente possa sugerir uma intervenção. Então, o raciocínio ele vai sempre ser por exclusão. Lembrando do que eu falei, eles podem ter mais de um diagnóstico, eles podem co-ocorrer, como eles podem ser excludentes, tá? Então, a gente vai sempre pensar a avaliação, eu gosto de pensar sempre a avaliação como se ela fosse realmente um quebra-cabeça. E aí eu tenho várias partes desse quebra-cabeça. Então, vamos lá. Anamnese, exatamente. A nossa anamnese tem que ser muito bem estruturada, né? Eu aprendi que a anamnese, ela é uma entrevista, né? Uma investigação com um sorriso no rosto. Então, a gente precisa entender todos os comportamentos da criança. A gente precisa entender quando que essas queixas começaram. A gente precisa entender o histórico médico dessa criança. Precisa entender sobre sono, sobre alimentação. Então, a gente tem vários... Sobre os marcadores, lembra que a gente falou dos marcadores? Isso é muito importante. Isso vai dar para a gente uma peça enorme do nosso quebra-cabeça. Então, quando eu acabo de fazer a minha anamnese, aí eu tenho a minha hipótese diagnóstica, com o que eu sei dos critérios do DSM, tá vendo? Isso tudo vai se ligando, né? Então, a Camila aí que faz já a avaliação, né, Camila? Vai tudo se ligando para que a gente consiga chegar num raciocínio clínico. E outras pessoas também que já fazem a avaliação. A gente tem a observação tanto da criança aqui no nosso consultório, como ela funciona, né? Como ela reage, como que ela vai lidar com todos esses estímulos. Às vezes, no início, quando a gente está começando a fazer avaliação, a gente fica tão nervoso que às vezes a gente olha para a criança e nem consegue processar tanta informação e depois isso vai ficando mais tranquilo. A observação dos profissionais que acompanham, exatamente, Camila, a gente fala com a equipe que acompanha essa criança, se ela já tem acompanhamento de fono, se ela já tem acompanhamento de pedagogo, a escola, quando a escola é nossa parceira, isso é muito mais fácil, quando a gente pode ir à escola fazer observação, quando a gente pode ir à escola falar com a coordenação, com os professores, porque as informações são muito ricas. As entrevistas, como a Juliana falou, então a gente pode fazer algumas entrevistas, a anamnese já é uma entrevista meio estruturada, né, semi-estruturada. E aí a gente tem a parte de aplicação de testes, a utilização dos testes, né, então os instrumentos que podem nos auxiliar. E também a questão do laudo, né? O laudo é onde a gente devolve esses resultados, onde a gente explica, onde a gente faz uma psicoeducação, e é onde a gente tem a chance de passar para mais e mais pessoas a importância desse diagnóstico, tá? Quando eu for falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente vai falar mais para frente, em cada aula, eu vou tentar colocar alguns aspectos aí de escalas de rastreio, de alguns instrumentos de rastreio, para que vocês possam ter isso guardado, ok? O nome, né, das escalas, alguns instrumentos que vocês possam usar na profissão de vocês, ok? Então, é sempre por exclusão o diagnóstico. Eu vou pensar, essa característica, ele não tem tal transtorno, essa característica não tem tal transtorno, tudo isso levando em consideração a observação, levando em consideração a anamnese, os instrumentos. Mas pensa que se eu não sei o que eu estou procurando, eu não vou saber o que eu acho. Então, a anamnese vai me guiar para eu saber exatamente o que eu estou procurando, para eu conseguir montar o meu protocolo de instrumentos, para eu conseguir chegar a esse diagnóstico. Para eu conseguir chegar a esse diagnóstico, né, eu posso cometer 2 erros, que a gente quer evitar ao máximo, claro. Um erro é justamente dizer que a criança tem algo quando ela não tem. E o outro erro é justamente dizer que ela não tem quando ela porta uma condição. Porque quando a gente faz isso, a gente fala que ela não tem, ela realmente porta uma condição, ela não vai ter a intervenção que é tão necessária.
E vocês podem encontrar em vários estudos que quanto mais cedo essa intervenção ocorrer, maior é a chance dela de desenvolver. Porque a gente tem o que a gente chama de período crítico das janelas, né? Das janelas sensíveis. São exatamente aqueles momentos que são mais apropriados para que a gente intervenha. Então, essa intervenção precoce, claro, o diagnóstico é muito importante, mas como eu falei, tem a determinada idade. Ainda não fala, mesmo que não saiba o nome, né, do que tem, começa a intervir e depois faz essa procura do diagnóstico para potencializar essa intervenção. Eu intervenho de forma precoce, ou seja, eu intervenho ainda quando ela é criança, ainda quando ela é nova, tá? Não sei se você já viu, mas, por exemplo, uma criança que começa a tentar falar inglês menorzinha, e um adulto que começa a tentar falar depois. O adulto, ele vai conseguir também, mas já vai ter um sotaque, não vai? Ele não vai conseguir tirar tanto esse sotaque. Às vezes, a criança menor, ela fala de uma forma mais fluente, porque naquele período ela está mais suscetível a questões de linguagem. Então, a gente tem que ter essa intervenção bem precoce quando ela ainda é nova, porque depois ela pode até conseguir alcançar o que ela precisa, mas não vai ser de uma forma tão eficaz e tão adaptativa como seria quando mais nova. Entendeu? Então, essa intervenção precoce é quando ela ainda é pequena. Em caso que o diagnóstico é equivocado, e só depois há o diagnóstico certo. Leonardo, eu tenho um aluno na UFRJ, Leonardo. É o Leonardo? Eu não sei se é ele. Então, Leonardo, o ruim... Gente, que confusão. Entendi. É a Bia. Oi, Bia. Quando é equivocado, só depois há um diagnóstico certo, às vezes as intervenções não vão potencializar tanto o que deveria ser potencializado, tá? Mas se já houver alguma intervenção, é melhor do que você dizer que ela não tem nada e não precisa. Mas pode ter um prejuízo de que algo poderia ter tido essa intervenção, mas que agora não tem mais, entendeu? A não ser quando assim, deixa eu tentar me fazer claro. Quando eu faço um diagnóstico totalmente oposto, tá? E aí não tem a intervenção, não tem o acompanhamento que precisa, aí o prejuízo é muito grande, tá? Por isso que a gente sempre tenta acertar, claro que é um processo complexo, mas a gente sempre tenta acertar o diagnóstico, tá? Se forem diagnósticos opostos, aí fica ruim. Sem problema, Jéssica. Esse diagnóstico é importantíssimo até para que a família consiga ajudá-la. Queria que você comentasse sobre a aceitação das famílias sobre os fechamentos e como isso é importante e ajuda no processo de desenvolvimento. Posso falar assim? Então, como eu falei, né, a Jéssica ela é coordenadora de inclusão da escola de onde eu tenho o consultório, fora daqui do Rio, e é uma escola em que a gente avalia, eu avalio crianças, né? E depois a gente faz essa troca. Tem dois lados, né, Jéssica, que a gente conhece da família. Uma em que a família ela aceita bem esse fechamento, uma em que, como alguém falou assim, a gente tira, né, esse sofrimento da família de não saber o que é. E aí, a família, ela entende, né? Quando a gente faz a devolutiva e entrega o laudo, a gente tem que fazer essa psicoeducação. A gente precisa entender e informar para a pessoa o que é aquele transtorno, quais são os prejuízos, porque existem pessoas interessadas em diferentes áreas do laudo, né? Então, o médico, ele quer saber, às vezes, algum resultado, a escola quer saber como potencializar aquela criança na escola, e a família quer saber o que ela vai fazer para melhorar a vida daquela criança. Então, quando você faz o fechamento do laudo, né, e quando você fala para a pessoa e faz aquela psicoeducação e sugere recomendações, isso é muito importante, porque a família se conscientiza de que realmente tem que ter uma intervenção ali, e ela começa a trabalhar junto. Isso também é muito importante, porque uma criança que tem uma dificuldade, não adianta uma escola fazer uma coisa, a pedagoga fazer outra, a fono fazer outra, a psicóloga fazer outra. A gente tem que trabalhar em conjunto para a gente potencializar esse desenvolvimento,